Você está ouvindo o podcast da Igreja Cristã Evangélica do Jardim América, uma igreja centrada na palavra que vive para a glória de Deus, engrandece o Cristo crucificado e caminha pelo Espírito. Seja bem-vindo! Meus queridos, hoje nós caminharemos pelo Salmo de número 12. É um salmo que nós já abordamos ele aqui na igreja, mas hoje nós vamos trabalhar essa perspectiva do problema do mal moral, da corrupção em nosso meio, de uma forma um pouco diferente da primeira vez que nós abordamos este salmo. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo de número 12, acompanhassem comigo a leitura do texto. Salmos de número 12, diz assim a palavra do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Redentor. Ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, salmos de Davi. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor os corte, todos os lábios bajuladores. E a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, Tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte. Quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Vamos orar mais uma vez, agora em reverência à palavra de Deus. Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, porque somos necessitados da Sua voz. Somos carentes da Tua palavra, Senhor. Então o nosso clamor é que o Senhor fale enquanto eu falo, que o Senhor pregue enquanto eu prego. Que sejamos ensinados pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Este salmo nos traz a realidade do problema do mal moral, da corrupção humana. Ele descreve agora os nossos inimigos como bajuladores, homens que usam a fala, a língua para difamar e para destruir. Aqui o Senhor se apresenta como auxílio presente. Nós temos, de modo geral, 2 ensinamentos neste texto. Um ensinamento que diz respeito à oração, porque Davi nos convoca a uma oração contra o mal. Nós podemos muito bem observar a corrupção dentro da nossa nação, dentro dos nossos lares, dentro de nós. E isto deve ser um chamado à oração, para que o Senhor seja o nosso Salvador, o nosso auxílio. Uma outra verdade que vamos encontrar dentro deste salmo é o auxílio presente do Senhor. Ele é o único que pode dar um fim à corrupção do mal, ao problema do mal. Este salmo é uma resposta à pergunta: qual é
a ação de Deus contra o mal moral. Como Deus responde à corrupção generalizada, não só na época de Davi, mas também hoje. Como esse Deus responderá ao mal? Como esse Deus responderá à corrupção? O que ele fará com o justo? O que ele fará com os bajuladores? Este salmo é uma resposta. Ele é a resposta de Deus ao problema do mal moral. Então este salmo nos chama também à confissão dos nossos pecados, a abandonar a corrupção em todas as esferas, a lutar contra o nosso pecado, a deixar as nossas obras ruins. Este salmo, ele é maravilhoso, ele é completo. Ele tanto denuncia o mal no mundo, como também denuncia o mal em nós. Então, Davi, diante das consequências reais do mal, clama pelo socorro de Deus. Este salmo atesta que toda a humanidade, em todos os tempos, depois de Adão, sempre sofreu e sempre sofrerá as consequências do mal moral. Em certo ponto, nós seremos perseguidos, mas em outros, nós seremos opressores. Este mal moral não diz respeito só à corrupção que nós enxergamos na política, que nós enxergamos de modo privado ou nas famílias, diz respeito ao nosso coração, porque o pecado ainda habita em nós. A corrupção também é uma verdade dentro de nós. Então Davi aqui clama por socorro, para que o Senhor o livre do homem mau, da opressão, da injustiça. A corrupção generalizada dentro de uma nação é fruto do estabelecimento do mal moral. Onde não há retidão, o justo sofre. O fraco é oprimido. O órfão e a viúva não são assistidos. Quando o mal se traveste de direito, o justo é perseguido. Quando falta retidão, o órfão e a viúva perecem. A imagem dentro da Escritura do órfão e da viúva diz respeito ao oprimido, aquele que é fraco, aquele que é necessitado. Quando o mal moral, a corrupção se estabelecem dentro de uma nação, o órfão e a viúva, o necessitado, perecem em seus direitos. Davi clama por socorro, porque até o rei Saul tinha sido tomado pelo mal moral, o coração de Saul foi corrompido, a retidão do rei se perverteu em injustiça. Isto nos mostra que a corrupção tinha se alastrado sobre toda a nação sem precedentes. Era uma nação corrompida pelo pecado, corrompida pela corrupção. Somente o Senhor poderia mudar a decadência espiritual na qual Israel se encontrava. Somente o Senhor pode mudar a decadência espiritual no qual o Brasil se encontra, no qual a igreja brasileira se encontra, no qual os nossos corações estão. Somente o Senhor. Quando o mal é estabelecido, meus irmãos, até o rei persegue o oprimido, tornando a conspiração contra o necessitado algo comum. Não é o padrão divino o necessitado ser perseguido. Deus se mostra neste salmo como auxílio,
O padrão divino é que o necessitado seja assistido em suas necessidades. A justiça divina significa dar ao outro aquilo que ele merece. Se justiça, justiça. Se provisão, provisão. Aqui nós temos o retrato desesperador da corrupção alastrada. Podemos ver aqui o mal moral por todos os lados, em todos os relacionamentos e também em nós. Porque às vezes eu e você agimos como opressores, partidários, bajuladores. Não é um padrão na nossa vida, mas para agradar algumas pessoas, nós agimos como estes homens, como bajuladores. O temor pecaminoso, o desejo de agradar as outras pessoas, por vezes nos torna opressores dos oprimidos, partidaristas. Tratamos os nossos irmãos como se não os conhecêssemos. Meus irmãos, isto é pecado, isto é corrupção. Se para estar com alguém, se para agradar alguém é necessário pecar, então se afaste dessa pessoa. Nós não podemos agir como os bajuladores, porque o Senhor julgará todos que agem desta maneira. Todos. Este salmo nos convida a resistir contra o mal de duas maneiras. Primeiro, precisamos clamar contra a injustiça, sem nos tornar injustos. Segundo, a nossa esperança contra o mal deve estar fundamentada na soberana justiça de Deus. Nos versículos de 1 a 4, nós temos Davi clamando contra o mal, clamando contra o injusto, o impiedoso, o perverso. Diz assim a palavra de Deus. Davi começa o versículo de número 1 com um grito. Ele diz assim: salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? O pedido por socorro feito pelo então perseguido Davi pode até parecer um pedido comum por salvação, mas não é. Salva-nos, Senhor, é um grito que nunca termina. É como se uma pessoa estivesse em afogamento, gritando: socorro, socorro. Davi está desesperado. Se notarmos, Davi descreve uma corrupção geral. Não há uma instância justa para a qual ele possa pedir abrigo, pedir socorro. Somente o Senhor é justo. A nação se corrompeu. Gritar por socorro, na esperança de que alguém nos salve, na maioria das vezes, é a única opção. É a única opção. Mas este alguém a quem Davi clama é o Senhor dos Exércitos.
Ele clama ao Deus que criou todas as coisas e que soberanamente sustenta todas as coisas. Davi está sendo afogado pela maldade dos seus inimigos e o Senhor é o único que pode salvá-lo. Eu não sei se você já se sentiu assim, afogado pela maldade do mundo, rodeado pela opressão, que também habita em nossos corações, rodeado pelo pecado, e você olha ao seu redor e ninguém pode te ajudar, ninguém é capaz de te salvar, somente o Senhor. É esse retrato que Davi descreve nos primeiros versículos. Aqui, meus irmãos, o rei Saul, que deveria proteger Davi, se tornou seu inimigo. Meus irmãos, vocês conseguem entender isto? Davi vivia em uma monarquia. O rei Saul deveria proteger o oprimido. E aqui nós temos o contrário sendo relatado. O rei persegue, o rei oprime, o rei foi corrompido. O rei Saul é segundo o coração do homem e não segundo o coração de Deus. Davi vivia em uma monarquia onde o rei, ungido pelo Senhor, quer matá-lo. A maior autoridade humana sobre Israel desejava a morte de Davi. Isso é desesperador. É como se o Estado, o nosso Estado armado, nos perseguisse. Ele deveria nos proteger, mas agora eles nos perseguem, eles nos oprimem, eles nos negam o direito mais básico de comer, de ir e vir. Eles retiram a nossa propriedade privada. É assim que Davi está se sentindo. Ele não tem direito a um lar, ele não tem direito à justiça, ele está sendo perseguido. Ele está sendo oprimido. A situação é muito mais desesperadora do que a gente consegue imaginar ou do que eu possa explicar. Nenhuma explicação consegue descrever o desespero no qual Davi se encontra. Davi grita por socorro. Davi é um homem de guerra, mas aqui ele grita por socorro. Saul deveria ensinar a Davi o caminho do Senhor e protegê-lo, porque Davi seria o seu sucessor. Mas quando o mal moral, a corrupção, o pecado se instala no coração do rei, a nação fica desprotegida. O justo é perseguido e os piedosos são extintos da face da terra. Davi lamenta diante de Deus, porque não há mais piedade em Israel. Olha a descrição que ele dá, meus irmãos. Versículo de número 1, na primeira parte ainda, ele diz: porque já não há quem seja piedoso. Não há aqui ninguém que busque ao bem, não há aqui ninguém que se importe com o outro. O amor ao próximo tinha se esvaído. Essa é a situação do rei, essa é a situação de Israel. O rei que deveria ser o instrumento de justiça e ensino da lei, segundo as palavras do Senhor reveladas a Moisés, o rei tinha um papel de proteger a nação e ensinar a nação a lei do Senhor. Agora, este rei é instrumento de injustiça, opressão e deturpação da lei. Olha o que Saul se tornou por causa do seu pecado.
A corrupção era tão grande que todos os fiéis desapareceram, versículo 1, fazendo do clamor de Davi por socorro uma carta que denunciava os bajuladores, impiedosos e soberbos. É assim que Davi os descreve. No clamor contra o mal não existe justificativas. O oprimido não diz: está tudo bem, quando não está. O oprimido não mente. O oprimido clama por ajuda. O oprimido sabe que os seus direitos mais básicos continuarão a ser violados se o rei não for deposto. Quantas injustiças são cometidas e já foram cometidas porque homens corrompidos pela cobiça subiram ao poder. Quando o homem mau sobe ao poder, o justo clama por socorro, clama por ajuda. Todo poder sem piedade é opressão contra os vulneráveis. Todo poder sem piedade é opressão, é maligno, é mau. A marca de uma nação tomada pelo mal moral, tomada pela corrupção, é a mentira, é a farsa. Nesta nação, os relacionamentos são fundados e conduzidos pela falsidade. E ao invés de encontrarmos a verdade nos lábios dos homens, encontramos apenas bajulação maliciosa. Versículo 2 e versículo 3, é assim que Davi descreve a nação de Israel. A palavra traduzida como bajulação significa homens que acusam ou homens que causam divisão na comunidade com intenção de saquear. Eles são ladrões que usam a sua língua para o mal. O bajulador é como um ladrão que antes de cometer o roubo, conquista o coração do rei. Seus lábios bajuladores são como a cobra que envolve sua presa antes de atacar. Este é o bajulador. Cuidado com pessoas bajuladoras. Elas não querem as nossas amizades. Elas querem o nosso mal. Sabendo então do mal que esses homens podem cometer, Davi clama para que Deus os corte de seu meio. O versículo de número 3 significa que Davi está clamando, quando usa o verbo cortar, para que este povo seja cortada da aliança de Deus. Este povo infiel à aliança do Senhor não pode permanecer na terra prometida, porque eles não são verdadeiros israelitas, eles não são povo de Deus, seus corações nunca foram circuncidados. No versículo de número 4, Davi revela os sombrios desígnios do coração destes homens, destes bajuladores. Eles não temem o juízo de Deus e de forma arrogante pensam que por meio de sua língua, do seu falar, da persuasão, prevalecerão até contra Deus. Olha o que eles dizem no versículo 4: com a nossa língua prevaleceremos. E eles declaram na parte B que os lábios são deles. Eles aqui declaram o Senhor como seu inimigo. Eles blasfemam contra o nome do Senhor, porque eles dizem: quem é o Senhor sobre nós? Meus irmãos, no Salmo
de número 11, no versículo de número 4 também, nós temos a soberania de Deus, o governo divino, como fundamento da nossa esperança, justiça e refúgio. A construção da fala dos bajuladores é uma desconstrução da verdade do governo divino. Eles retiram o Senhor do poder com a sua fala. Eles querem tirar Deus do seu posto de soberano. Temos aqui, no versículo 4, uma declaração contrária a essa verdade. Se no Salmo de número 11, o versículo 4, declara a verdade de que Deus é soberano, no nosso versículo 4, no Salmo de número 12, os bajuladores querem desconstruir essa verdade. Eles negam a verdade do governo de Deus para não serem assombrados pela justiça divina. Eles removem o fundamento da esperança do justo para poderem oprimir em paz. Observamos a mesma arrogância e pretensão contra o Senhor nas palavras da serpente no Éden. E também nos lábios do perseguidor profetizado por Daniel, cuja boca falava com insolência. Daniel capítulo 7, do versículo 20 ao versículo de número 25. O falso profeta aliado da besta apocalíptica, em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, também usa o mesmo argumento, a mesma fala contra o Senhor. A sua conversa é arrogante, é bajuladora, e seu intuito é lançar e laçar os oprimidos. Lançar o oprimido à desesperança e laçar o justo para que ele se torne um opressor. Meus irmãos, não remova a verdade sobre a soberania providencial de Deus do seu coração. Não remova. Por quê? Sem essa verdade, a nossa oração não tem fundamento, perspectiva, propósito e esperança. Não podemos esvaziar as nossas petições da doutrina bíblica do governo divino, porque sem ela a nossa esperança é vã. Se Deus não é, de fato, soberano sobre todas as coisas, o tempo e a história, a nossa oração é vã, os nossos pedidos são vãos, a nossa esperança é ilusão. Então veja que o bajulador, ele ataca o fundamento da nossa fé, a soberania de Deus. O Deus da Bíblia é soberano sobre todas as coisas e por isso ele é digno de confiança. Se retiramos a soberania de Deus da nossa consciência, daquilo que ele é, nos sobra um Deus fraco, que não tem controle sobre a história. É isso que o bajulador quer que acreditemos. Não tire a soberania de Deus de dentro do seu coração. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, e o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, tem todas as coisas debaixo da sua soberana, poderosa, total poder. Não há nada que não esteja debaixo da sua mão. Ele controla tudo. Tudo. Somente o Senhor pode nos salvar desse laço de morte,
desse engano, desse convite à corrupção? Somente o Senhor. A primeira parte nos ensina a orar, para que o Senhor nos livre, nos liberte desta fala, deste engano, que não só está nos lábios do bajulador, mas também dentro do nosso coração pecaminoso. Nos próximos versículos, do versículo 5 ao versículo 8, Davi nos revela a resposta do Senhor ao clamor do oprimido. E se Deus respondeu ao clamor de Davi, Ele com certeza responderá ao nosso clamor. Os próximos versículos são a certeza de que o Senhor escuta a voz do oprimido. Escuta a nossa voz. Leia comigo do versículo 5 ao versículo 8. Diz assim: o Senhor agora responde à indagação dos bajuladores e à oração de Davi. O Senhor diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Agora, olha o que o salmista nos diz, em resposta à voz do Senhor. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, Tu nos livrarás desta geração para sempre. E o versículo 8 é uma declaração sobre a existência do mal. O salmista diz: os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos do homem. No versículo 5, nós temos o próprio Deus manifestando a sua indignação contra os maliciosos, os bajuladores. Nessa resposta, temos mais uma prova de que Deus responde à oração dos justos. Deus responde às nossas orações. Deus escuta as nossas vozes por meio de Cristo Jesus. A nossa oração é eficaz. Nós precisamos orar mais, porque o problema do mundo é o pecado, e a solução para esse problema é a boa notícia do Evangelho. Nós precisamos clamar para que o Evangelho de Jesus seja proclamado e gere assim justiça no nosso meio. Quanto mais convertidos haverem em nosso país, mais a justiça será estabelecida. Não é por meio dos nossos governantes que a justiça será estabelecida, mas por meio da proclamação do Santo Evangelho de Deus. É isso que Davi nos mostra, meus irmãos. O nosso clamor não é em vão. A injustiça é transitória, assim como os perversos e suas palavras de bajulação e engano passam. A injustiça também passará, a corrupção passará. Porque Deus, ao entregar o seu Filho à morte, deu um cabo à injustiça. Na cruz, nós temos a morte da morte, na morte de Cristo. Na cruz, nós temos a destruição da corrupção humana. Deus responde ao problema do mal através da cruz de Cristo, que salva os pecadores e que declara justiça e juízo contra os perversos. Davi nos ensina a orar. Davi nos ensina a clamar.
Davi nos ensina a lamentar diante de Deus. Assim como Davi gritou desesperadamente, Deus respondeu imediatamente. Você consegue notar isso no texto? Se no versículo de número 1, Davi grita: salva-nos, Senhor. No versículo de número 5, Deus responde: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Meus irmãos, Deus responde à sua oração. A soberania divina caminha junto com a nossa oração de uma forma que nós não conseguimos entender e que humilha o nosso intelecto e nos convida a um relacionamento de confiança e fé naquele que é o soberano. Este Deus que responde ao grito de Davi, que se mostra providencial ao clamor do necessitado, que também é o nosso Deus, que nos consolará, que nos salvou e que nos salvará. É este Deus. Deus confronta a realidade do nosso desespero com a realidade da sua presença e soberania. Deus confronta a realidade do mal com a realidade da sua salvação. A realidade do mal, meus irmãos, deve nos conduzir ao consolo do Senhor, como Davi foi conduzido. Em um mundo, em um país, em um estado onde a impiedade se multiplica, nós somos convocados por meio deste salmo a orar, a buscar no Senhor consolo e esperança. Existe um jogo de palavras aqui. Davi grita: salva-nos, Senhor. E Deus responde: eu me levantarei e porei a salvo aquele que anseia por isso. A ansiedade não é só algo ruim. Nós escutamos que a ansiedade demasiada é algo ruim. Isso é verdade. Pode ser um pecado de incredulidade. Mas aqui, o Senhor diz que existe um tipo de anseio benéfico, anseio bom, aquele que anseia pela salvação do Senhor. Nós perdemos os nossos sonos, dias, com uma ansiedade pecaminosa, ruim, má, mas nós não gastamos os nossos dias ansiando pela volta do Senhor. Aqui nós temos um convite diante de nós. Troque a ansiedade pecaminosa pelo anseio do Senhor. Anseie a salvação do Senhor, porque Ele porá a salvo aquele que deseja a salvação, aquele que clama pela salvação, aquele que anseia pela volta de Cristo. Aqui nós conseguimos também notar um contraste. O rei que deveria interceder pelo povo persegue o oprimido, mas a oração do oprimido salva os pobres e os necessitados. Mesmo com tanta corrupção no mundo, lembre-se de que Deus escuta as orações do oprimido e salva o necessitado. Ele não nos desamparará. Ele não nos desamparará. Ouvindo isto, um mestre de música,
Rompe em louvores que anunciam a fidelidade e o cuidado providencial de Deus para com o seu povo. No versículo de número 6, o salmista, o mestre de canto, rompe, dizendo: as palavras do Senhor são palavras puras. Prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. O versículo de número 7. O Senhor, sim, Senhor, Tu nos guardarás, Tu nos livrarás desta geração para sempre. Se você notar, o Salmo parece ser um diálogo entre o oprimido e Deus. Ele lamenta e Deus responde. E depois da resposta do Senhor, o salmista louva a Deus, porque ele sabe o fim do homem mau. Ele louva ao Senhor porque ele será salvo, ele será guardado, ele será protegido. Ao ouvir as palavras daqueles que falam com falsidade, o oprimido clama por socorro. Mas quando Deus fala, o oprimido rompe em louvores. Olha a beleza desse salmo. Nós louvamos ao Senhor agora há pouco, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Deus soberano. E aqui nós encontramos o mesmo padrão do nosso culto público, um culto que responde em adoração lírica e expositiva à grande salvação de Deus sobre as nossas vidas. Talvez o desespero precoce que tem assolado a nossa geração de crentes seja o fruto natural das vozes bajuladoras que temos escutado. Trocar a voz de Deus pela voz do homem mau é se afogar em desespero. Mas talvez você se pergunte: onde eu tenho escutado essa voz? Como essa voz tem entrado em minha vida e em minha casa? Os jornais, os filmes, as novelas, os noticiários estão cheios dessas vozes sedutoras. Tudo o que escutamos que não vem do Senhor é um convite ao desespero. A corrupção do nosso país é propagada por meio desses canais quase sem filtro, e isso tira a nossa esperança. Tais palavras vão corrompendo o nosso senso de justiça, de providência, de misericórdia, tirando pouco a pouco o nosso discernimento, e nós não passamos mais a acreditar que Deus é o governante. Nós nos desesperamos porque o governante X ou Y assumiu a nação, assumiu os Estados Unidos. Não, meus irmãos. Em Isaías capítulo 6, os primeiros versículos, está escrito que no ano da morte do rei Uzias, o profeta vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, reinando, mesmo que o rei seja injusto, Deus não é, e Ele é o soberano sobre todas as coisas, Ele governa todas as coisas, uma folha não cai da árvore, se isso não for propósito de Deus. Esse é o Deus que você adora. Esse é o fundamento da nossa esperança. Nada acontece por acaso, tudo é providência de Deus sobre a nossa vida. Meus irmãos, o salmista nos convida a essa verdade, a esse imaginário. Você só entenderá que a fala dos bajuladores não merece confiança se as palavras do Senhor forem para você
com uma viva esperança que revela a glória de Deus na face de Cristo. Se você não tiver apreço por essa palavra, as outras vozes dominará o seu coração. Se você não escutar essa palavra, você será corrompido por outras palavras, por outras vozes. Meus irmãos, se você quer proteger a sua casa, o seu lar da corrupção, então seja alguém que tenha culto doméstico no seu lar, que ore a palavra. Desde pequenos, nós escutamos que devemos orar a palavra, que devemos cultuar a Deus, que todos os dias são dias de culto. Mas nós não fazemos isso, porque estamos ocupados demais com outros anseios, com outras vozes, cansados, e damos desculpas a Deus, porque nós não o amamos como prioridade. Meus queridos, se você quer mudar a nação, se você quer que essa geração seja uma geração influenciada pelo Evangelho, você precisa voltar para sua casa, amar a sua esposa, amar o seu filho e orar ao Senhor, e pregar o Senhor, e cultuar ao Senhor no seu lar. Porque senão, meus queridos, nós escutaremos este sermão e tantos outros sermões e não mudaremos. E continuaremos a pecar contra Deus, dia após dia, dizendo que Ele não é importante, que Ele não é o nosso Senhor. O salmista nos convida a uma oração constante. A uma oração constante. No Senhor encontramos consolo para a corrupção. No Senhor encontramos esperança para a corrupção. Pelo sofrimento de Jesus, todo o universo caminha rumo à plena restauração. O salmista, no versículo 8, nosso último versículo, nos lembra da realidade da corrupção no mundo, mostrando que provavelmente veremos os perversos triunfando brevemente por todas as partes. Não é assim no nosso país? Não é assim no nosso emprego? Não é assim no nosso meio fora da igreja? O mal prosperando, o perverso sendo promovido, a corrupção se alastrando. Mas estes sinais são sinais breves que nos convocam a olhar para Jesus, a olhar para Deus. O mal nos lembra que nós não somos deste mundo. O mal nos faz ansiar o céu. O mal nos faz desejar a volta de Cristo. Ah, Senhor, como eu queria um corpo que não estivesse caminhando para a morte, uma vida sem pecado. Como eu queria que o meu coração não fosse corrompido como ele é, porque até nas minhas orações existe pecado. Como eu queria vencer este pecado. Não é este o anseio da nossa alma? A realidade do mal nos chama à esperança do céu. Então, quanto mais o mal se alastra, mais nós devemos confiar que o Senhor nos salvará. Eu quero concluir o nosso sermão respondendo a nossa pergunta: qual é a resposta de Deus ao mal moral, à corrupção? A cruz de Cristo, que inaugura
os últimos tempos e o reino dos céus entre nós. Em João Batista, o reino dos céus estava próximo. Em Cristo Jesus, o reino dos céus está em nós. Na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, o reino dos céus passou a habitar em nós, de forma perfeita, completa. O Espírito habita em nós, e Ele continuará habitando em nós para sempre. A cruz de Cristo é a resposta de Deus ao mal moral, porque ela declara a falência do mal e do maligno. Ela anuncia a paz entre os homens e a restauração de toda a criação. Toda a criação será restaurada a um perfeito estado, sem pecado. Nós conseguimos imaginar isso? Um mundo sem pecado, um mundo perfeito, uma terra sem o mal. Essa é a resposta de Deus ao mal moral. Cristo Jesus. Porque na morte de Cristo, nós temos a morte da morte e a morte e destruição da corrupção. Então, meus irmãos, se o versículo de número 8, ele nos mostra a realidade do mal moral, nos outros versículos, o Senhor nos mostra que a esperança e a generosidade devem ser atitudes do crente em favor do necessitado. Nós não podemos fechar os olhos para aqueles que precisam de ajuda. Se existe opressão, e nós sabemos que existe, então a igreja responde à opressão com generosidade. Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está em pecado. Se você usa o seu salário de forma egoísta e não assiste o necessitado, você está em pecado. Porque se o Pai é nosso, o pão não pode ser só meu. E se somos servos do Senhor, todo o nosso dinheiro deve ser usado de 3 formas: para o avanço do reino de Deus, para o próximo e para a nossa provisão. E nessa sequência, meus queridos, o Senhor hoje nos convoca à generosidade. Se o mal se alastra, se o amor se esvai, a igreja responde com generosidade. Vamos orar mais uma vez? Você pode ficar de pé para que possamos orar e terminar o nosso culto. Senhor, nos ajuda a confiar em Ti. Grava em nosso coração a realidade da Sua soberania, da Tua providência, do Teu Evangelho. Torna o nosso coração egoísta em um coração cada vez mais generoso. Tira do nosso meio todo partidarismo. Tira do nosso meio toda a corrupção. Nos torna cada vez mais uma comunidade unida pelo Seu sangue, que conhece o Senhor, que é cheia da Tua palavra, que prega a Tua palavra e que é generosa e sensível à dor do outro. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Santo Espírito da promessa seja conosco, Igreja do Senhor que se reúne aqui, e com toda a Igreja de Cristo espalhada pela face da terra. E que o amor de Deus o Pai seja também conosco. Em nome de Jesus. Amém.